em maio, eu escrevi uma carta lá para o departamento esportivo. Miguel Severiano era o coordenador, ele leu a carta e me convidou no ar para ir para a rádio, para conversar comigo, porque viu que eu entendia de futebol, e eu ainda era adolescente ali, eu tinha 15 anos de idade. E ele me chamou para lá. E eu fui com minha avó, era ainda adolescente. Quando eu cheguei lá, ele surpreendeu. Eu pequenininho, magrinho na época. Ele disse, esse menino que escreveu essa carta, minha avó disse, foi ele. E aí ele me convidou para fazer redação lá no departamento esportivo. Aí depois me colocou para ir acompanhar os jogos amadores, pegar escalações, depois gravar e levar para o pessoal colocar no ar. E foi assim que eu comecei em 86. Mas esse seu conhecimento de futebol também se deu porque você era peladeiro, batia uma bolinha? Jogava apenas quadra, campo não, e assistia muito jogo amador lá em Surubim. Ia para sítios, para vários locais, apaixonado por futebol. Sempre gostei de futebol, sempre apaixonado e sempre ia para os jogos. E nesse período que você ficou mais cobrindo essa área esportiva, foi nisso que você permaneceu? Ou à medida que, além de redigir, você passou a ser repórter na área de futebol e foi desenvolvendo para outras áreas também? Quando eu comecei em 86, eu tinha 15 anos, como eu disse, aí eu fiquei só no futebol, comecei fazendo a redação, depois fazendo reportagem, depois fui participar de programa esportivo. Primeira vez que fui fazer, tremi mais do que várias vezes, nunca vi tremer tanto. Aí, dali comecei a me acostumar e fazer futebol. Quando eu completei 18 anos, no dia 3 de abril de 89, minha carteira foi assinada, foi quando eu passei a ser funcionário da rádio. Aí sim, comecei a fazer outras coisas. Comecei a ser operador de áudio. Com o operador, depois de operador, apresentar programas. Apresentei programa musical, Show da Cidade, lá em Surubim, programa policial, e apresentar mesmo programa esportivo. Depois fui chefe da equipe esportiva. E aí começou a fazer, fiz vários programas, programa à noite, Show da Noite e outros lá. Enquanto repórter da área policial, você fazia as externas, ou seja, você ia em loco mesmo? Lá em Surubim, geralmente a gente ia para a delegacia e ia para o Hospital São Luís e a delegacia. Lá a gente pegava as matérias para o programa policial. A gente não ia para homicídios, divulgava, mas não ia lá nos homicídios, nos locais não. Apenas pegava as informações e divulgava. Era assim, e apresentava também o programa. De Surubim, antes de vir para a Rádio Liberdade, você teve outra área profissional também no rádio? Isso. Década de 90 já, se eu não me engano, em 1995, eu fui para um jogo lá no estádio Coqueirão, na época, em Surubim. E aí faltou uma pessoa, um repórter, para a rádio difusora da época, de Limoeiro. E aí eu fui convidado lá para fazer parte. Como eu fazia parte da rádio Surubim, o gerente lá, Valério Batista, me convidou para fazer parte daquela transmissão. Eu transmiti, ele gostou do trabalho, me chamou, isso foi no domingo. Na quarta-feira para eu ir a Limoeiro, para um jogo lá do Centro Moirense com o time de Timbaúba, estudantes de Timbaúba da época. E eu fui transmitir e ele me convidou para fazer parte da equipe lá de Limoeiro. Como eu tinha um trabalho em Surubim, não podia, né, ou uma ou outra. E eu passei um ano para decidir. Em 96, aí Valério Batista disse, olha, é a última oportunidade, eu vou ter que contratar uma outra pessoa. E eu terminei aceitando, deixei Surubim, fui para Limoeiro, comprei uma casa lá, fiquei morando e trabalhando lá. E aí eu fiquei sendo repórter, primeiro do Santa Cruz de Carpina, depois do Centro Moirense, o setorista. Passei a ser chefe da equipe de esporte, coordenador, na época o nome era coordenador de esporte da difusora. Passou a ser Rádio Jornal. A Rádio Jornal fez uma comemoração, a gente fez lá... Entrou nesse sistema. E aí a gente fez uma comemoração 24 horas no ar. Eu virei à noite, numa madrugada lá, apresentei programas jornalísticos, programa musical, o Show da Tarde, que eu apresentava lá, e era repórter esportivo, fui repórter policial também, fui operador aí de Limoeiro, nesses 4 anos que eu trabalhei lá, até 2000.